Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A graça do nosso Deus seja sempre viva e abundante nas nossas vidas. Vamos lá, vamos continuar. Dessa feita, os selos começarão a se abrir. Apocalipse, capítulo 6. Vamos dos versos de 1 a 8. Apocalipse, capítulo 6, versos de 1 a 8. Apocalipse, capítulo 6, de 1 a 8. Deu certo? Que bom. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Apocalipse 6, de 1 a 8. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, eis que um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo para 1 denário, 3 medidas de cevada para 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Amém. Suplicamos, ó Deus grandioso, a tua sabedoria, suplicamos o teu entendimento, para que, acima de tudo, ó Deus eterno, possamos ser edificados por tua palavra. Que sejamos, ó Deus, abençoados como o teu povo foi abençoado ao receber essa carta. Que sejamos, Senhor, cheios de esperança, que possamos ser enchidos pela tua esperança, assim como o teu povo foi quando recebeu essa carta. Te louvamos e bendizemos o teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Meus amados irmãos, como vimos e temos caminhado durante todos esses domingos, o livro do Apocalipse é um livro que foi escrito para trazer esperança. Não é um livro para trazer medo, não é um livro para trazer pavor, não é um livro em que, muito menos para trazer desesperança e agonia para as pessoas. O livro do Apocalipse ele foi escrito, a princípio, para aquelas 7 igrejas que vimos, e também chegou até nós por conta da iluminação e por conta da inspiração do Espírito de Deus, para que pudesse ser escrito e pudesse trazer esperança para todos nós. Como vimos e temos visto, sempre partimos do princípio de que esse livro precisa, de que essas mensagens, esses livros, essas figuras, elas precisam fazer sentido para nós na época de hoje. Assim como fizeram sentido para os nossos irmãos quando receberam, assim como fez sentido durante esses 2000 anos em que ele foi escrito, e assim como há de fazer sentido para todas as pessoas do qual ele chega e todas as pessoas que o leem. É sempre importante nós entendermos também que a literatura apocalíptica ela é uma literatura em que é escrita no meio de uma perseguição, no meio em que o povo se encontrava sem esperança, no meio em que o povo se encontrava acuado, angustiado, no meio em que o povo sempre se encontrava aperreado, vamos dizer assim, por conta dos seus inimigos. E o texto que vimos, o texto que temos caminhado todos os domingos, não difere muito disso. Era para trazer esperança para o povo, era para olhar para o povo e era justamente para que o povo pudesse crer no nome do nosso Deus. Por isso é que João, no capítulo 4 e no capítulo 5, a primeira coisa que ele descreve, a primeira coisa quando ele é levado para os céus, a primeira coisa quando ele é mostrado para ele e ele mostra para o meio do povo, é de que quem estava sentado no trono não é o imperador romano com sua espada e com o seu
cajado e com o seu cetro ou com o seu poder. Mas quem estava assentado no trono é o Deus Criador dos céus e da terra, que diante de todas as pessoas, diante de todos os seres, diante de, quer seja, e João faz questão de enfatizar isso, quer seja acima dos céus, ou quer seja na terra, ou quer seja debaixo da terra, o único que seria capaz de vencer todas essas coisas e de abrir os selos, de desenrolar, de quebrar os selos, na verdade, e desenrolar o rolo que continha a história da humanidade, era justamente o Senhor Jesus Cristo, porque ele era dito no Antigo Testamento como o leão da tribo de Judá, mas, na verdade, ele era o cordeiro, um cordeiro que venceu, aquele que juntou para si um povo de todos os povos, tribos, línguas e nações, e aquele que é o único que é digno, é o único que pode receber todo louvor, honra, glória, majestade e assim sucessivamente. Mas, meus amados, o Cordeiro, então, esse que venceu, esse que pode todas as coisas, esse que é o mais poderoso de todas as coisas, esse Cordeiro começa, então, a quebrar os selos. Eu sei que muitas das vezes você pode olhar aí na sua Bíblia, onde diz que ele abriu os selos, mas, na verdade, a palavra é quebrar os selos foram quebrados. E à medida em que esses selos vão sendo quebrados, a história da humanidade começa a se desenrolar. O que é importante nós entendermos, acima de tudo, é que o rolo só é aberto depois que todos os selos são abertos. A história contida da humanidade, ela só haverá de ser posta, ela só haverá de ser colocada, e essa história não contém só aquilo que viveremos aqui, mas ela contém principalmente aquilo que viveremos na eternidade. Essa história só há de ser contada, aquilo que está escrito, o fim de todas as coisas, o final de todas as coisas e o reinício de todas as coisas, só haverão de ser abertos e nós tomaremos conhecimento disso somente depois que todos os 7 selos forem abertos. Por isso é que do capítulo 6 até o capítulo 16 é quando esses 7 selos são abertos. Até porque a forma como João resolve descrever isso é de que dentro dos 7 selos, no último selo, há as 7 trombetas, e dentro da última trombeta, as 7 trombetas, há os 7 flagelos, ou as 7 taças, como quero dizer, mas à medida que formos desenrolando isso, haveremos de olhar isso com bastante cuidado. Por que não caminhamos pelos 6 selos na noite de hoje? Por que a gente não olha todo o capítulo 6, ao invés de separarmos? Por que separamos? Porque os 6 selos, 4 deles, ou os 4 primeiros desses selos, são conjuntos de juízos à terra, são conjuntos de juízo à natureza, são conjuntos de juízos à criação. Nós vamos perceber, e vamos ver isso ficar muito claramente para nós, de que esses selos eles são divididos em 2 partes, eles são divididos em duas formas, ou 2 objetos de atuação, e o primeiro deles, os 4 primeiros, são juízos sobre a Terra, sobre esse planeta em que vivemos, esse mundo em que vivemos, e os 2 últimos juízos que veremos domingo que vem, eles são sobre todo o resto do cosmos. O que isso traz para nós? É justamente de lembrarmos, quando caminhamos pelo princípio de todas as coisas, quando caminhamos pelo livro do Gênesis na criação, e nós vimos que há 2 relatos na criação. Eu espero que vocês se lembrem disso. Há 2 relatos na criação. O primeiro de Gênesis 1, capítulo 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois, no versículo 2, quando ele passa, então, a criar essa terra em que vivemos. O que João está fazendo nada mais é do que essa mesma separação, é dizer que Deus ele agirá sobre essa terra em que vivemos, que é aquilo que era sem forma e vazia, e passou a ter forma e ser preenchido, e depois ele agirá no cosmos como um todo, no universo, em toda a criação. Então, ele vai e começa a abrir esses selos, ele começa a abrir isso. O que é importante nós entendermos? Há 3 questões bem preliminares que nós precisamos entender aqui. A primeira delas, qual é? É de que estes selos, eles servem para que haja vívido nas nossas mentes de que a promessa da volta do Messias ela é verdadeira. Todas as vezes que olharmos para os acontecimentos desses selos, por isso que eu falei para vocês
a respeito da lua de sangue, quando no eclipse lunar e da lua de sangue no domingo passado, era justamente porque há um desses selos em que haveremos de abrir, que é o sexto selo, em que isso vai ficar muito claro e nítido para nós. Mas esses selos, eles existem para que todas as vezes que olharmos para o que acontece nesses selos, nós lembremos e fique muito memorizado, fique muito massificado dentro das nossas mentes, de que a promessa de que o Senhor Jesus Cristo está voltando, ela é verdadeira e ela há de se cumprir. Nós não caminhamos pela ideia de que esses selos acontecerão especificamente em um dia e que haverá de se existir uma geração e que essa geração vai vivenciar esses selos. Não. Como partimos sempre do princípio de que esse livro ele serve para trazer esperança para aquelas 7 igrejas em que ele foi escrito, e ele serve para trazer esperança e avivar e solidificar e massificar a esperança de todos aqueles que leem esse livro. Então, entendemos muito claramente de que todos esses eventos que são contidos aqui, todos esses eventos que são colocados e vistos pelo apóstolo João, eles servem para todas as gerações e todas as épocas e todas as pessoas, porque isso traz esperança para nós. É mais ou menos, meus amados irmãos, quando olhamos para o arco-íris. Todas as vezes que olhamos para o arco-íris, ele não significa pautas LGBT, ele não significa o símbolo da diversidade, ele significa o símbolo da aliança de Deus para com o seu povo. Quando olhamos e caminhamos pelo livro do Gênesis, nós vimos muito claramente de que a razão pela qual Deus deu o arco-íris para nós é especificamente para que, ao olharmos para o arco-íris, nós lembremos da aliança que Deus fez para com o seu povo, e não só a aliança que Deus fez para com o seu povo, mas da promessa de que o mundo não haveria de ser destruído pela água e pela água da chuva, como aconteceu no dilúvio. Ou seja, estes eventos, por mais catastróficos que eles possam ser, mas eles são sinais de que todas as vezes que olharmos eles, que percebermos eles, de que eles vierem a existir, isso vai servir de alerta para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, de que o Messias está voltando. Ou seja, meus amados irmãos, todas as vezes que olharmos para isso, devemos pensar nas nossas cabeças: Cristo está voltando. Todas as vezes que olharmos para esses selos sendo abertos no decorrer da história da humanidade, nós devemos pensar: Cristo está voltando. É verdadeiro, a promessa dele vai se cumprir, porque da forma como ele disse, tem acontecido. A segunda questão, meus queridos, a respeito desses selos, que isso precisa ficar muito claro e nítido para nós, é de que eles não são eventos isolados. Eles não são eventos isolados, ou seja, eles não acontecem uma única vez, eles sempre vão acontecer. E eles não acontecem separados dentre eles. Quer ver? Vamos tentar caminhar um pouquinho. Vamos lá para Zacarias capítulo 6. Vê se você consegue abrir sua Bíblia em Zacarias capítulo 6. O contexto do qual João tira do Antigo Testamento é justamente esse. Zacarias capítulo 6. Olha o que ele diz, o seguinte: outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, assim como o nosso segundo cavalo. No segundo eram pretos, assim como o nosso terceiro. No terceiro eram brancos, assim como o nosso primeiro. E no quarto eram rajados, assim também como o nosso quarto. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para toda a terra do norte, o dos brancos após eles. O dos baios para a terra do sul. Sai assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante para percorrer a terra. O Senhor lhe disse: ide percorrer a terra. E percorriam a terra, e me chamou e me disse: eis que aqueles que saíam para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. O que ele está mostrando para nós? É muito simples, é de que estes cavalos, e estes cavaleiros, obrigatoriamente, eles não caminham só.
não são eventos só, eles são eventos coordenados. Assim como eles serviram para juízo de Deus, assim como eles serviram para castigo de Deus para aqueles povos que maltratavam o povo de Deus, a mesma coisa acontece aqui, só que eles são coordenados e não são isolados, como muitas das vezes as pessoas entendem. E a terceira e última dessas questões é de que esses selos, eles não são frutos daqueles que o executam. Eles não são frutos daqueles que o fazem, mas eles são coordenados e dado poder pelo próprio Deus. Quer ver se você olha comigo? Em todos os selos, todos os 4 selos, você sempre vai ver a mesma expressão. Olha o final do verso 1, quando ele chega e diz que ouviu com voz de trovão dizendo, vem. Depois, no verso de número 3, esse outro ser vivente, então, chega e diz, vem. No verso de número 5, o terceiro ser vivente diz, vem. No verso 7, o quarto ser vivente, para com o quarto cavaleiro, no quarto selo, chega e diz, vem. Então, você percebe que a ordem dada para que seja executada estes selos vem do próprio Deus. Assim como vimos domingo passado, de que o número 7 não é o número da perfeição, mas é o número das coisas que são criadas e executadas por Deus. Então, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, são todas elas criadas e executadas pelo próprio Deus. Por isso é que, para que estes cavaleiros, estes cavalos com seus cavaleiros montados, para que eles possam sair e espalhar o juízo de Deus na face da terra, é necessário que seja dada a eles a ordem pelo próprio Deus. E isso fica muito claro, principalmente quando essa execução ela é dada por aquele que é o ser vivente, ou aquele que se encontra sentado no trono. Quer ver se você olha comigo. Quando ele chega e diz no verso de número 2, vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada a coroa. A expressão foi-lhe dada é o que importa para nós. Foi-lhe dada uma coroa. A mesma coisa acontece no verso número 4. E saiu o outro cavaleiro vermelho e o outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra. Quando então aparece, da mesma forma, no verso de número 6, e diz, e ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiqueis o azeite e o vinho, ou seja, foi dado a ele a tarefa e foi dado a ele o limite. No verso de número 8 diz assim, e olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, inferno o inferno estava seguindo. Foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar. Então você percebe que eles não fazem nada desordenado, eles não fazem nada da vontade própria deles, além daquilo que aquele que se encontra sentado no trono diz para fazer ou diz para não fazer. Eles só saem quando o ser vivente assim o permite sair, e eles só fazem exatamente aquilo que aquele que se encontra sentado no trono diz para eles podem fazer, mesmo com a ordem, com os limites, exatamente o que deve fazer. Então fica muito claro para nós, meus amados irmãos, de que estes selos, estes 4 cavaleiros do Apocalipse, eles, na verdade, são instrumentos das mãos de Deus para que os santos, aqueles que são seus servos, entendam perfeitamente de que, com todas as vezes que isso acontecer, todas as vezes que isso existir, é sinal de que o Senhor Jesus Cristo está voltando. A pergunta é, quando é que tudo isso acontece? E aí a gente vai ver o que cada um representa, o que cada um diz, e a gente, no final, tenta responder a pergunta do que cada um acontece. Bom, o primeiro que aparece é justamente no verso de número 2, quando ele diz, aparece o cavalo branco. E aí diz, então, no verso de número 2, vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, um com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu para vencer. Aqui, meus amados, há um grande problema, uma grande
uma pequena, vamos dizer assim, casca de banana, mas que faz com que a gente acabe escorregando se nós não entendermos. É que as interpretações mais clássicas, elas trazem a ideia de que esse cavalo branco seria Jesus Cristo. De que esse cavaleiro branco seria Jesus Cristo. E qual é a principal razão pela qual as pessoas acham que este cavaleiro montado no cavalo branco seria Jesus Cristo? É muito simples. É porque para essas pessoas, para as interpretações mais clássicas, a cor branca não traz nenhuma parte ruim das coisas. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O contexto que nós vimos aqui é um contexto de juízo de Deus. O contexto que nós vivemos, e o contexto que vivenciamos e que Deus coloca para nós, esses 4 cavaleiros do Apocalipse, não é um contexto, vamos dizer assim, triunfante da igreja, ou muito menos triunfante de Deus. Vimos especificamente que o pano de fundo dele é o pano de fundo de Zacarias capítulo 6. E em Zacarias capítulo 6, os 4 cavaleiros, os 4 cavalos montados em carroça, mas as 4 carruagens, elas agem em harmonia para cumprir um propósito. Seria muito complicado entendermos que este primeiro cavaleiro, montado no seu cavalo, única e exclusivamente por conta de uma coroa branca, por conta de ser branco e por conta da palavra coroa, ele não poderia ser tratado como uma pessoa, algo ruim, porque especificamente aquilo que é branco não traz uma conotação negativa nas coisas, e de que o branco sempre traz uma conotação positiva e uma conotação de justiça. Com todo respeito àqueles que assim o interpretavam, não é essa a melhor forma de nós entendermos. E como é que pode funcionar? Outra coisa que as pessoas tentam interpretar é de que ele seria uma espécie de figura satânica, uma espécie de um demônio ou de um deus. Aqueles que vão dizer que é parte negativa, vão dizer que é um deus. Alguns vão acreditar até que ele simboliza a figura de Apolo, até por conta desse arco que ele tem na mão. Apolo, o deus grego, ele então seria uma espécie de arco, seria uma espécie de figura desse deus, o que também não é nenhuma coisa nem outra. Para que a gente possa interpretar, basta que a gente olhe o contexto que João está escrevendo. João está escrevendo no contexto dos romanos, ele está falando do Império Romano. É o Império Romano que maltrata os cristãos, é o Império Romano que mata os cristãos, é o Império Romano que está fazendo a perseguição aos cristãos. Então, nada tem a ver com Jesus montado num cavalo branco e nada tem a ver com a ideia triunfalista de Marcos ou de Mateus no Sermão do Monte. Nada tem a ver com Apolo, nem muitas das vezes com o demônio. O que está acontecendo aqui? Qual é a razão destes selos ser abertos, destes selos serem colocados? A razão, meus amados, é muito simples. É de que quem manda na terra é Deus. A razão é muito simples, de que não é César quem manda na terra, não é Alexandre o Grande quem manda na terra, não é Carlos Magno quem manda na terra, não é nenhum dos grandes generais, nenhum dos grandes imperadores, nenhum deles que manda na terra. E como estes selos, assim como acontece em Zacarias, eles são abertos, esses cavaleiros, eles são colocados por Deus para trazer juízo para a terra, para dizer que quem manda na terra é Deus, e juízo na terra, simplesmente nós temos aqui uma figura de um contexto de guerra, de um contexto vamos dizer assim, de chacina, de um contexto de guerra que conseguiam vencer os próprios romanos. Acredita-se que a versão mais plausível é de que esse cavaleiro branco, ele era um dos povos que Deus enviou para destruir Roma. Alguns acreditam até que poderiam ser os partos, e alguns intérpretes vão dizer que eram os partos. A ideia que surge é de que a mesma coisa que acontece aqui é o que acontece em Abacuque. Quando, então, os filisteus vêm para tentar destruir, e Abacuque chega para Deus e diz: Senhor, livra-nos do mal, livra-nos desse povo. E o que Deus faz? Envia um outro povo para matar esse povo. E Abacuque fica extasiado quando diz: eu te pedi para nos livrar de um povo mau, tu manda um povo mais mau ainda? É isso que tem acontecido.
Quando a ideia que traz para nós é de que quando o Senhor envia um povo para derrotar os seus inimigos em Abacuque, a mesma coisa acontece aqui, de que Deus sempre derruba a nação, Deus institui nação, derruba a nação, Deus coloca reis, derruba reis, Deus é quem comanda todas as coisas. E Ele cria esse contexto de guerra para demonstrar de que nenhum povo é eterno, nenhum rei é soberanamente eterno, nenhum soberano, por conta de que, mesmo que coloque uma coroa na sua cabeça, ele é aquele que vai perdurar perpetuamente. E aí, meus amados, a história vai mostrar isso para nós, quer sejam os gregos, quer sejam os persas, quer sejam os medo-persas, quer sejam os romanos, quer sejam os latinos, quer sejam os bárbaros, quer sejam os turcos, quer seja o Império Turco-Otomano, quer seja o Sacrosanto Império Germânico, quer seja o império de qualquer parte da terra, nenhum deles se perpetuou. Porque o primeiro selo nada mais é do que aqueles que vão criar a guerra. E a guerra, ela é criada pela própria humanidade, pela própria natureza da humanidade, para demonstrar para eles de que eles não reinam, eles não governam, eles não são soberanos, mas de que qualquer povo pode destruir essa soberania, assim como acontece com os romanos, que 4 séculos depois, eles haveriam de ser destruídos com o final do Império Romano. Ou seja, o que então seria esse primeiro selo? Esse primeiro selo são as guerras, meus amados irmãos. Esses primeiros selos são as guerras. Todas as vezes que você ouvir falar em rumores de guerras, todas as vezes que você ouvir falar de que no Oriente, no Ocidente, quer seja no Norte, no Sul, em qualquer lugar do mundo, todas as vezes que você ouvir falar de guerra, lembre-se de que Jesus Cristo está voltando. Todas as vezes que você ouvir, quer seja pelo jornal, ou seja pelo WhatsApp, ou quer seja pela internet, todas as vezes que surgir, uma guerra estourou em determinado lugar do país, não pense que isso está contra Deus, isso vai contra o propósito de Deus, ou que vá contra a soberania de Deus. Ao contrário, Deus simplesmente mostra isso, Ele faz com que isso aconteça, para que nós entendamos que a humanidade ela é má, a humanidade é podre, a humanidade se mata, e é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados, porque Jesus Cristo está voltando. E aí, meus amados, eu fico muitas das vezes as pessoas, quando a última das guerras, quando estourou a guerra da Ucrânia, da Rússia, quando a guerra da Ucrânia, e muitas das vezes as pessoas colocavam culpa no Zelensky, colocavam culpa no Putin, colocavam culpa no Biden, colocavam culpa em todas as pessoas. Não são eles. Isso não fugiu da soberania de Deus, ao contrário. Essas guerras, elas sempre existiram, elas sempre existirão até o dia da volta do Cordeiro, para lembrarmos a todos nós de que nós somos maus e carecemos da glória de Deus. O primeiro selo é para demonstrar especificamente a podridão da humanidade. É para demonstrar a natureza pecaminosa da humanidade, de que ela consegue matar a si próprio, da sua mesma reino, espécie, filo, família, classe, ordem, ela consegue matar das mesmas pessoas, porque ela é podre. Mas Cristo está voltando. Mas Jesus Cristo está voltando. Então, todas as vezes que explodir uma guerra, e hão de explodir todos os anos, hão de explodir novas e novas guerras, para nós olharmos e entendermos, Jesus Cristo está voltando. Mas, meus amados, como eu falei para vocês, os selos, eles são coordenados, eles não são separados. E a consequência do cavalo branco, ou seja, a consequência da guerra é o cavalo vermelho. Quando todas as vezes que uma guerra explode, a consequência é muito simples. Em todas as guerras, o que acontece? Pessoas morrem. E aí vem o cavalo vermelho, quando diz, e foi-lhe dado para tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi dado a grande espada. O texto mostra muito claro para nós, meus amados irmãos, de que aquilo que esse cavaleiro faz, ou aquilo que as guerras fazem, na verdade, nada mais é do que tirar a paz da terra, do que matar pessoas e do que realizar o seu propósito sangrento. O cavalo vermelho não é um cavaleiro físico, específico, que há de andar por aí como um cavalo branco. Mas o selo, na verdade, é de que todas as vezes que olharmos para guerras, consequentemente nós vamos olhar para derramamento de sangue.
E todas as vezes que virmos a própria natureza matando a si próprio, significa que nós precisamos de Deus, que nós carecemos de Deus. O segundo selo é a consequência do primeiro selo. Eles são cadenciados, eles são ordenados. Assim como Deus ordenou que pessoas entrassem em guerra, a consequência disso nada mais é do que simplesmente o derramamento de sangue por conta dessa guerra. Mas, meus queridos, depois que essa guerra acaba, vem a consequência de todas elas. Note que há uma diferença bem aqui que João coloca entre os 2 primeiros selos dos 2 últimos selos. Veja se você consegue enxergar isso. Olha o que ele diz. Ele diz que no verso 1, ele fala assim, no verso 2, perdão, ele diz, vi então. No verso 2, ele então diz que ele viu as pessoas, ele não só viu como ouviu, mas no terceiro selo, ele inverte a polaridade. Ele diz assim, e então vi. E no quarto selo, ele também inverte a polaridade, quando ele diz, e olhei, que é a mesma coisa, e então vi. Por que existem essas diferenças entre vi e então vi? Por que ele coloca 2 como vendo e 2 como só e então vi? O então, meus queridos, é a consequência das coisas. Se você tem guerras que há derramamento de sangue, quais são as consequências dessa guerra e desses derramamentos de sangue? O que isso dá? A guerra acabou, a guerra cessou. O que isso vai acontecer? Qual é a consequência disso? É o cavalo preto. E o cavalo preto vem trazer o que para nós? Fome. O cavalo vem trazer fome. E você vê que até a fome, ela é coordenada, até a não total escassez de alimento vinda de uma guerra, ela é coordenada, ela não é simplesmente aleatória. Quando então houve uma voz, e essa voz surge no meio dos 4 seres viventes, dizendo, 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Por que existe isso aqui? O que é isso aqui? É de que, na verdade, 1 medida de trigo é como se fosse uma xícara de trigo. Não é uma xícara, naquela época não tinha xícara, é óbvio. Mas é como se fosse uma xícara de trigo, em que você consegue fazer um pão para você mesmo. Mas você não consegue fazer um pão para a sua família. Você consegue fazer um pão para quem trabalha, mas você não consegue fazer um pão para aqueles que dependem de quem trabalha. A escassez de fome é tão grande em que você, mesmo você tendo dinheiro, mesmo que você consiga comprar, você tendo dinheiro para comprar, você não consegue comprar, porque simplesmente você só pode comprar um denário ou uma medida de trigo, e você, com uma medida de trigo, você só faz um pão. A ideia que surge é de que mesmo aqueles que são vencedores vão passar fome. Mesmo os vencedores da guerra vão passar fome. Mesmo aqueles que podem ter dinheiro, mas eles não vão conseguir porque não tem alimento para ser produzido. Mas Deus dá um alento. Deus coloca um alento para nós. É de que Ele não deixará de que todos os alimentos sejam destruídos. E ele fala a questão de dizer, não danifiques o azeite e o vinho, ou seja, o azeite para cozinhar, para fazer o pão, para fazer o bolo, e o vinho que seria a bebida que se tomava naquela época. Então, o terceiro cavaleiro, me perdoem, ele coloca a ideia de que a consequência da guerra, ela é a escassez de alimento, mas isso não é o fim dos tempos, isso não é o fim do mundo, porque Deus sempre há de coordenar, é coordenado por Deus, os alimentos não acabarão, os alimentos não cessarão, porque Ele não haverá de deixar o seu povo na escassez e com fome. E o quarto e último dele é uma espécie de conclusão, mas uma espécie de atualização de todos os outros eles. Olha o que ele fala. Ele diz, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto selo vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo. A verdade, a palavra aqui não é amarelo, foi traduzida por amarelo, mas a palavra aqui não é amarelo, assim como em Zacarias é uma espécie de pálido, era de um amarelo quase esverdeado. Por que ele tem essa cor de um amarelo quase esverdeado? Porque é a cor da morte.
A cor da morte não é o preto. A cor da morte não é o vermelho. Perdoe os que gostam de preto e vermelho. Desculpa, Anivaldo, eu não podia perder a piada, foi mal. Mas a cor da morte, ela é o esverdeado. Quando há o cadáver e você perde a circulação do sangue, é essa cor que esse cavaleiro tem, que esse cavalo e esse cavaleiro tem. Por quê? Porque simplesmente o que ele está dizendo, e aí ele usa de que há dois cavaleiros aqui, um chamado morte e outro chamado inferno, simplesmente é dado a ele a autoridade de que essas guerras, de que essa fome, essa guerra, esse derramamento de sangue, há de matar 1/4 da terra. Aqui, meus amados, há quem vai interpretar de que realmente, você somar a quantidade de pessoas que morreram em todas as guerras, vai dar 1/4 da população. Eu não caminho muito por aí, não. Eu caminho muito mais de que a autoridade é de que esses 4 primeiros selos, eles vão demonstrar de que, por conta da natureza humana, por conta da natureza pecaminosa nossa, o Senhor levanta nação contra nação para demonstrar de que, quanto mais sede de poder a humanidade tem, mais ela vai matar a si própria. De que esses soberanos que tanto matam os cristãos, de que esses soberanos tanto perseguem os cristãos, de que esses soberanos que tanto perseguem a Igreja de Deus, estes são engolidos pela própria soberba dos seus. E aí eu queria que você fizesse um pouquinho de exercício na sua cabeça, para que isso possa fazer muito sentido para a vida de vocês. Parem para perceber, quais são os povos que mais têm guerras na face da terra? Quais são os povos que mais entram em guerras na face da terra? Veja se não são os povos que mais perseguem os cristãos. Quais são os povos que mais, na história da humanidade, quais são os impérios que mais mataram a si próprio? É lógico que muitos dos impérios eram fomentados e eram coordenados pelo catolicismo romano. Isso não se esconde nem se joga para debaixo do pano, não. Mas tudo isso faz parte dos 4 primeiros selos, em que quanto mais você toma o lugar de Deus, quanto mais os soberanos sentam no trono achando que são verdadeiros soberanos, mais dias, menos dias, eles entram em guerra, e mais dias e menos dias o Senhor os mata. Quanto mais você pode pegar na história da humanidade, você vai começar a ver e perceber de que as guerras, quer sejam civis, quer sejam militares, quer sejam a Primeira, a Segunda Guerra, quer sejam qualquer das guerras que existiram, quer seja em qualquer continente que existiram, todas elas elas têm início, são estartadas justamente por soberanos que acham que são soberanos demais e que podem reinar sobre qualquer coisa. E a razão, meus amados, pela qual os 4 primeiros selos existem é para dizer para estes soberanos e para nós: não mexam na igreja, não mexam na minha igreja. E quanto mais se mexe na igreja, mais eles são mortos. Quanto mais se mexe na igreja, mais eles se ufanam. Quanto mais eles se ufanam, mais eles guerreiam. Quanto mais eles guerreiam, mais o cavaleiro vermelho tira a vida das pessoas. Quanto mais se guerreia e tira a vida das pessoas, mais se morre de escassez de alimento e de fome tem. E quanto mais acontece isso, mais a morte e a autoridade do céu, do inferno e da morte, ela reina sobre a terra em que vivemos. Mas talvez a pergunta e aí vem a pergunta do início: quando é que isso acontece? Todos os dias. Assim como o arco-íris acontece em todos os dias que chove, assim como os sinais, eles existem todos os dias, esses 4 primeiros selos, que são especificamente juízos de Deus sobre essa terra, eles existem para demonstrar de que soberanamente não são os governantes que governam e que reinam. Soberanamente, quer sejam presidentes, quer sejam imperadores, quer sejam primeiros ministros, quer sejam reis, quer sejam o que for, não são eles aqueles que reinam sobre todas as coisas. E a maior prova disso é que eles não conseguem nem sequer estabelecer as suas soberanias, porque as suas soberanias são destruídas por estes selos. E eles servem para nós, eles devem servir de alento.
Quanto mais se guerreia, quanto mais se luta, mais se derrama sangue, quanto mais escassez de fome e quanto mais a morte habita no nosso meio, mais a vinda do Senhor Jesus está perto, a vinda do Senhor Jesus está próxima. Disto posto isso, meus irmãos, o que esses grandes selos têm a ver conosco? O que isso tem a ver com todos nós? A primeira delas é que, ao olharmos para isso, que possamos olhar como sinais de que Cristo está voltando. Por mais que possamos viver e que vivamos nesse país pacífico, né? E como Jorge Benjó diz, abençoado por Deus e bonito por natureza, por mais que nós vivamos nessa pacificidade desse país, o mundo em que vivemos é um mundo caótico. Por mais que a gente ache que isso não tem nada a ver conosco, basta nós olharmos para as guerrilhas que existem todos os dias no nosso meio, quer sejam as guerrilhas do tráfico, quer sejam as guerrilhas das Farc nos nossos vizinhos, quer sejam todas e qualquer guerrilhas por conta de cartéis, que são as guerras mais próximas que há no meio de nós. E você vai perceber de que quanto mais essas guerrilhas existem, mais sangue são derramados, mais fome existe e mais morte acontece. Por que é necessário que isso aconteça? Para que as pessoas entendam que só há um soberano na face da terra, e esse soberano é o nosso Deus. Só há um que reina e que está sentado no trono, é o nosso Deus. E só há um digno de vencer estes soberanos que tanto maltratam a igreja do Senhor Jesus, que é o Cordeiro que venceu e do qual morreu e ressuscitou e venceu e foi exaltado acima de todas as coisas. Então, ao olharmos para isso, ao abrirmos os jornais, se bem que hoje ninguém mais abre o jornal, mas ao lermos as notícias que chegam para nós, ao assistirmos aqueles que ainda assistem jornais e vermos essas guerras, não tratem como se fosse o fim de todas as coisas, ao contrário, tratem como um sinal de que Jesus Cristo está voltando. A humanidade é ruim, a humanidade precisa ser redimida, e somente o Senhor Jesus Cristo pode redimir essa humanidade. A segunda lição que eu quero que você carregue para si é que não tenha medo se um dia a guerra chegar até nós. Não tenha medo. Não tenha medo se um dia a guerra vier nos alcançar. Não tenha medo disso. E também não tenha medo daqueles que são salvos e que morrem na guerra. Só para que haja um pequeno spoiler, uma pequena contar as cenas dos próximos capítulos, vai chegar o capítulo 7. O capítulo 7 vai mostrar para nós que, no meio de tudo isso, que parece ser um caos, ele vai mostrar onde estão aqueles que são salvos, aqueles que estão vestidos, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aonde eles estão. E não se preocupe se a guerra vier chegar até nós, ou aqueles que morreram crendo no nome do Senhor Jesus, não se preocupe não, que eles estão muito bem guardados no meio de tudo isso. Mas, ao olharmos, meus queridos, não tenham medo dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que eles não vêm de noite puxar o pé da gente. Não tenham medo dos 4 cavaleiros do Apocalipse como se eles fossem seres demoníacos que vêm trazer desgraça para nós. Ao contrário, eles vêm lembrar à humanidade de que é necessário se arrepender dos pecados e crer no nome do Senhor Jesus Cristo, porque a humanidade é mal. A humanidade mata a si mesma, a humanidade derrama o seu próprio sangue, a humanidade deixa eles próprios com fome, a humanidade mata uns aos outros. Mas só Jesus Cristo é o autor da vida. Creiamos no nome dele e que Deus nos abençoe e nos guarde.